Bom, Patrus, primeiro, qual a sua participação aqui no movimento de hoje? Por que o senhor veio para a rua hoje? Primeiro, eu estou como deputado federal. Como deputado federal, primeiro, há mais tempo, alguns meses atrás, eu solicitei formalmente a liderança do meu partido, Partido dos Trabalhadores, para eu representar o partido na comissão especial que discutiu na Câmara a PEC 241, que nós chamamos a PEC do desmonte, e que alguns chamam mais duramente e talvez com mais justiça de PEC da morte. Foi a PEC 55 no Senado e hoje, infelizmente, aprovada, que é a emenda constitucional 95, que congela o Brasil por 20 anos e assina a sentença de morte de programas sociais que nós implantamos no país, como o programa Bolsa Família. E agora, com relação à chamada reforma trabalhista, que a rigor não é reforma, é a desconstrução do direito do trabalho no Brasil. Eu também, porque fui professor de direito do trabalho, militei ativamente na advocacia sindical, trabalhista, sempre do das classes trabalhadoras. Eu voltei de novo, solicitei mais uma vez a liderança do PT para que eu estivesse presente, como estive, na comissão especial que discutiu essa pretensa reforma trabalhista na Câmara. Fomos derrotados na Câmara, a luta vai continuar no Senado e, sobretudo, ela continua aqui nas ruas, em manifestações pacíficas, democráticas, não violentas, mas manifestações afirmativas, cívicas, patrióticas, daqueles que gostam do Brasil como eu gosto e que queremos uma pátria justa, soberana. E infelizmente nós estamos vivendo esse momento de um governo golpista a serviço dos interesses do grande capital, que está desenvolvendo uma agenda de desmonte dos direitos sociais, das conquistas sociais que nós tivemos no Brasil, especialmente a partir do primeiro mandato do governo do presidente Lula, e mais grave ainda, além da desconstrução dos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, direitos dos pobres e também da classe média, que é quem assegura o país pagando diretamente os seus impostos, né? Nós estamos vendo também um comprometimento seríssimo da soberania nacional. Quando congela, por exemplo, por 20 anos a pesquisa no Brasil, o desenvolvimento tecnológico, científico, isso incide sobre a soberania de um país como o nosso, que além de que precisa crescer, gerar empregos, promover a inclusão social dos mais pobres e também afirmar vigorosamente no cenário internacional a nossa soberania e a nossa independência. É por isso que nós estamos aqui, né? Num momento tão duro como esse para os trabalhadores, você não acha que ainda é possível ter esperança de reversão desse quadro? Claro, eu venho de uma geração que lutou e venceu a ditadura. Eu venho de uma geração que lutou e nós conseguimos vencer a fome no Brasil. Esperamos que ela não volte com essas medidas antidemocráticas e antipopulares. Mas em 2014 a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o esforço da nossa geração e o êxito do Fome Zero e das nossas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então, hoje, aos 65 anos, eu que comecei a minha militância política, social, aos 13 anos, na minha querida terra natal, em Bocaiúva, eu sinto com o meu coração jovem, especialmente vendo vocês aqui, com a certeza de que nós vamos lutar e vamos derrotá-los mais uma vez, em nome da vida e da esperança. Depois dessa situação toda que a gente tem passado desde o impeachment da Dilma, você acha que é possível ainda haver alguma dúvida de que foi golpe? Nenhuma dúvida. Um golpe, o que é mais grave, um golpe a serviço dos interesses do grande capital internacional. Um golpe a serviço dos banqueiros, do capital financeiro, dos grandes grupos transnacionais. Eles falam muito, por exemplo, em micro, pequenos e médios empreendedores brasileiros, com os quais nós estamos comprometidos, mas com essas políticas antidemocráticas e antinacionais, também o empresariado verdadeiramente brasileiro vai ser atingido. É um golpe que compromete a soberania do nosso país. E daí que é fundamental nós estarmos presentes aqui na rua, democraticamente, para afirmarmos a dignidade do nosso povo, dos pobres do Brasil, das classes trabalhadoras, da classe média assalariada, que é quem mantém o Brasil, porque tem o desconto do imposto de renda na fonte, e afirmarmos também o nosso compromisso
com essa grande e querida pátria brasileira. Por que às vezes a gente vê, Por que a gente às vezes vê entre os próprios trabalhadores uma dificuldade em aderir a esses tipos de movimentos dos trabalhadores? Uma certa dificuldade dos próprios trabalhadores. Existem hoje trabalhadores que não pararam e que falam que quem está aqui não trabalha, não tem serviço. Por que essa dificuldade? Porque existe a questão ideológica, né? Durante muitos anos, as classes dominantes mantiveram o Brasil sob o regime da escravidão e convenceram uma grande parte da população brasileira, inclusive uma boa parte dos nossos antepassados escravos, diz que a escravidão era necessária. Então as classes poderosas, detentoras do poder econômico, que têm também um grande poder sobre os meios de comunicação, eles conseguem, pela propaganda, pela manipulação ideológica, eles conseguem colocar como se fosse um bem coletivo, um bem nacional, aquilo que é interesse deles. É isso que nós precisamos enfrentar, desmontar esse discurso ideológico. Porque o que nós estamos vendo no Brasil hoje são ações que interessam não ao país, não ao povo brasileiro, interessam um pequenino setor associado ao grande capital internacional. Por fim, como que você enxerga o futuro da esquerda, especialmente do PT nesse momento? Eu acho que é o momento em que nós devemos pensar sobre o nosso passado, ter consciência do muito e do bom que nós fizemos, o modo petista de governar, o que nós fizemos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte e muitas prefeituras por esse Brasil afora, uma contribuição civilizatória que nós demos ao Brasil. Importante nós afirmarmos as grandes conquistas que tivemos com os nossos governos, Lula, Dilma no plano federal, especialmente os anos extraordinários do governo do presidente Lula, quando implantamos as políticas sociais que mudaram o Brasil, conseguimos erradicar a miséria, a pobreza extrema e a fome no país, uma luta secular das pessoas que realmente amam o Brasil e o povo brasileiro. Conseguimos programas sociais extraordinários, Minha Casa Minha Vida. O Brasil tornou-se um país iluminado com o programa Luz para Todos. 1.500.000 jovens, filhas e filhos de trabalhadores nas universidades, por conta do ProUni, do FIES. Dezenas de novas universidades públicas e extensões universitárias. Centenas, mais de 500 escolas técnicas de nível médio e superior, os institutos federais de educação tecnológica, que o nosso povo, por esse Brasil afora, chama de escola técnica. Hoje no Brasil, praticamente todas as cidades com mais de 50, 60 mil habitantes têm o IFET, né? O mais médicos. A nossa política externa é independente, voltada para os países irmãos da América Latina, da África. Tivemos conquistas, cometemos os nossos erros, e é importante também, dentro da melhor tradição cristã, que façamos sobre eles o nosso exame de consciência, mas sem perdermos a autoestima e a consciência do muito e do bom que nós fizemos.